Muita gente acha que usar Motion Blur é extremamente essencial para dar ilusão de movimento realista em animações do After Effects. Então vamos discutir aqui hoje se isso é realmente necessário. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva, que dê um like no vídeo, que siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais e acesse lerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo todos os santo dia. Muita gente acha e tem a falsa noção de que o Motion Blur é extremamente essencial para gerar ilusão de movimento realista em animações do After Effects. Eu digo isso pelo seguinte, o Motion Blur ele nada mais é do que, obviamente, um desfoque de movimento, né, como a gente chama, que é aquele borrão, né, que acontece na nossa mão aqui quando você movimenta e me vê mexendo a mão. Você vê um desfoque entre um keyframe e outro. Em animações flat, cara, isso não fica tão bonito assim, saca? Esteticamente não fica bonito e às vezes até pode atrapalhar a sua animação a trazer um certo feeling, né? Então aqui eu anotei alguns problemas que o Motion Blur pode te trazer em animações 2D, principalmente no After Effects, e como você poderia talvez parar de usar o Motion Blur e usar outra técnica específica para causar essa sensação de movimento que você tanto quer. Inclusive no próprio curso, Motion Design Essencial, muita gente me pergunta e muita gente às vezes faz exercícios que eu proponho e os caras às vezes ligam o Motion Blur e eu falo, desliga o Motion Blur. E eu já vou explicar por quê. Vamos lá, problemas do Motion Blur, coisas rápidas e resumidas aqui. Um dos problemas mais clássicos do Motion Blur em animação 2D do After, por exemplo, é que ele pode causar, na verdade, uma sensação antinatural para o movimento do seu objeto. E isso acontece principalmente quando a sua cena tem uma pegada um pouco mais flat. Se você observar os motions que tem por aí, as peças de motion que tem por aí, você vai ver que pouquíssimas delas, ou talvez quase nenhuma delas, usem Motion Blur. É sintomático, porque se eles colocassem, provavelmente não ficaria tão bom quanto é. A gente pode usar como exemplo o próprio Henrique Baroni, da Giant Ant, que obviamente faz animação frame a frame, e usa a técnica de smear para substituir o Motion Blur. Um outro problema do Motion Blur é que ele pode visualmente subtrair frames da sua animação. Eu disse visualmente, tá? Não literalmente. Então, visualmente você pode ver um certo movimento e perder frames, perder quadros de movimento porque você acrescentou Motion Blur nele. É isso principalmente em animações flat. Então, a partir dessa premissa de que o Motion Blur pode gerar um movimento mais antinatural do que é previsto, né, e pode inclusive subtrair frames visuais da sua animação, visualmente falando, quais seriam então as opções que a gente tem para gerar uma ilusão de movimento rápido, né, sem usar Motion Blur? Bom, a gente tem três opções aqui que substituem de forma muito boa o Motion Blur. A primeira opção é o Smear, que é uma técnica muito famosa em animação frame a frame, que nada mais é que a representação de um movimento, né, em um frame só. O Smear nada mais é do que um frame que mostra um movimento, isso em animação clássica, né, um movimento que conecta dois pontos, né, dois extremos, como se fosse uma esticada, né, que dá no objeto, né, uma esticada estilizada, que distorce o objeto e dá aquela sensação de movimento. A gente também tem o Multiples, né, que seria uma repetição de frames diversas vezes. É muito usado em cartoon, né, quando os caras mexem as perninhas, os bracinhos, e você vê aquele monte de perninha mexendo ao mesmo tempo. Ó, o Sonic que o diga aí. E a gente tem também uma terceira forma, que são linhas de velocidade, né, que é uma coisa muito usada em anime, de você colocar linhas de velocidade ao redor da cena, né, no contexto da cena, ou, por exemplo, se for uma animação muito simples, você colocar linhas de velocidade atrás do objeto, simbolizando que ele está num speed violento. Tudo isso sem usar Motion Blur, e tudo isso gera uma sensação, às vezes, espetacular de movimento no seu objeto específico, tá? Então vamos pegar o Smear aqui como exemplo e vamos cair para o After Effects para fazer uma versão de uma animação com Smear e com Motion Blur, e uma também sem os dois, né, para a gente ver a diferença entre esses três movimentos e ver qual deles convence mais visualmente falando. Então a gente está aqui no After Effects e a gente consegue ver aqui um exemplo bem simples da aplicação de Motion Blur numa animação flat tão boba como um Bouncing Ball. No primeiro momento você pode achar que, ok, né, parece que o Motion Blur ele dá um certo realismo ao movimento da bolinha, mas se você olhar com mais calma, você vai ver que não é bem assim, ela inclusive perde peso, tá? Se você observar no frame a frame aqui, você vai ver que inclusive alguns frames, como o frame de kick, né, a pose onde ela, no contato dela no chão, quase que desaparece, tá? Isso aqui, bicho, é um exemplo muito simples, tá? Então, tipo, faz uma puta diferença. Aqui, ó, você tem mais peso no objeto do que aqui, tá bom? Aqui você tem uma sensação falsa de movimento, mas você perde o peso da esfera. Inclusive, se você ficar olhando só para essa aqui e com essa aqui no canto de olho, você vai ver que parece que essa aqui tá quicando mais devagar, demora mais tempo para subir, justamente por causa do Motion Blur. Então, esse tipo de aberração na hora da animação, em animação flat, faz uma puta diferença e pode comprometer seu projeto mesmo, tá? Visualmente falando. E aqui a gente tem um outro exemplo
de 3 movimentos, né? A gente tem em cima o Smear, no meio nada e embaixo o Motion Blur, né? E aí você vê que com o Smear você já resolve muito bem a sensação de velocidade. Inclusive fica até melhor, na minha opinião, com o Smear do que sem e com o Motion Blur, tá? E aí você vê que, por exemplo, a bolinha sem nada, ela funciona muito bem também, né? E com o Motion Blur você tem esse desfoque de movimento, mas é uma coisa totalmente dispensável em animação flat, saca? Você pode muito bem usar o Smear, né? No frame de maior velocidade, que aqui nossa animação aqui tem 20 frames, né? Do ponto A ao ponto B. Se você for no meio da animação, que é aqui, você vê que olha o que o Motion Blur faz com o seu objeto, tá? Ele está lá na frente já, e é a mesma animação, o mesmo timing para tudo, tá? A única coisa que existe aqui um keyframe no meio justamente por causa do Smear, né? Mas em questões de posição, a animação é a mesma, tá? O timing é o mesmo. Então não tem diferença nenhuma, a bola continua aqui, mas o Motion Blur está lá na frente já. Então isso é muito bizarro, sabe? Isso gera umas distorções que em animação flat não são tão bem-vindos assim. Se você estiver trabalhando, né, com coisa 3D pesada e tal, estiver procurando um realismo muito foda, aí é entendível. Mas em animações mais estilizadas, como a gente costuma trabalhar no After, o Motion Blur ele não é tão eficaz quanto parece, sacou? Então, assim, na minha opinião, evitem usar Motion Blur em animações desse gênero, onde você tem uma pegada mais flat e tal, porque realmente ela mais atrapalha do que ajuda. Comecem a usar Smear, tá? O Smear é uma técnica que dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer em alguns movimentos mais complexos, mas que vale a pena porque ele gera alguns efeitos muito fodas de trajetória de movimento. E vale lembrar que isso é só um exemplo bem pífio daquilo que você pode fazer com o Smear, né? É uma técnica fantástica, e se você procurar e olhar com atenção em várias peças de motion de estúdios que a gente costuma seguir, eles usam à torta e à direita essa técnica, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre se você deve ou não usar Motion Blur, quando ou onde usar Motion Blur, dê uma olhada num artigo que a gente traduziu do School of Motion, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo aqui. Dê uma olhada nesse artigo, é um artigo curtinho que mostra algumas coisas que eu inclusive já comentei aqui no vídeo, mas que vocês podem às vezes pegar alguma ideia paralela que ficou por lá. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele like, de assinar as notificações e seguir a gente em todas as redes sociais, não esqueça de acessar legendamundante.com também. E outra coisa, deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre essa história de Motion Blur e também sugiram pautas aqui pro Insight, a gente pode pegar algumas ideias de vocês e trazer aqui pra mesa, fechou? Vou ficando por aqui, galera. Fui!